Olá, eu sou o Dalton Ribeiro, seja bem-vindo ao DaltonCast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. E agora aqui na temporada 2023, vamos trazer temas que não são tão recorrentes aqui. Às vezes a gente fala mais sobre estratégia, às vezes a gente fala mais sobre liderança, às vezes sobre gestão de pessoas, mas hoje vamos trazer um tema que é relacionado diretamente a marketing e vendas. Afinal de contas, sem vender, nenhuma empresa para de pé. E para esse tema vamos trazer algo que para mim é fundamental, é a parte mais importante de todas quando o assunto é marketing, que é a proposta de valor. Então vamos lá. Por que, Dalton, você acredita que proposta de valor é assim tão importante? Que negócio é esse de proposta de valor? Bom, deixa eu defender aqui a minha crença e você vai entender. E aí você pode concordar ou discordar. Tá tudo certo. Se você quiser discordar, tá tudo certo. Então, sempre que alguém me apresenta um negócio, sempre que eu sento com um empreendedor ou que eu analiso, às vezes é só uma ideia, né? Às vezes são jovens ou talvez nem tão jovens assim, que pedem uma orientação sobre uma ideia de negócio. E a primeira coisa que eu pergunto é qual é a proposta de valor deste negócio. Ah, Dalton, mas então quer dizer que é só para startup? Não. Se você já tem um negócio, o negócio já funciona, já está operando, você também precisa entender qual é a sua proposta de valor. Talvez você soubesse lá no começo, talvez você tenha esquecido disso, mas isso não pode acontecer. Proposta de valor é fundamental e eu vou dizer por quê. Quando eu faço essa pergunta para empreendedores, a cada 10 vezes que eu pergunto, 7 empreendedores não têm uma resposta objetiva na ponta da língua. Alguns tentam ali, falam um pouco, uma, duas, três, quatro, eu faço várias coisas, não está errado, mas é preciso que você entenda exatamente qual é a proposta de valor do seu negócio, ou do seu produto, ou do seu serviço. Você pode até ter propostas de valor diferentes para linhas de produtos diferentes. O importante é que você compreenda o conceito que está por trás da proposta de valor. Muitas das vezes a proposta de valor ela nasce da identificação do problema que a empresa se propõe a resolver. Então, por exemplo, vou dar uns exemplos aqui para começar a ficar mais claro para você. Eu estava ouvindo uma entrevista com o fundador da Cimpress, uma empresa que hoje é uma empresa de locação de equipamentos de TI. Mas ela começou como uma empresa de locação de impressoras, mas ela não era essa a proposta de valor da Cimpress. A proposta de valor da Cimpress era entregar gestão sobre os processos de impressão e entregar uma solução de gestão em impressão. Por quê? Porque quando as empresas precisavam imprimir, elas compravam impressoras. E aí, de onde é que veio a ideia de você transformar isso em serviço? Porque muitas das pessoas, muitas das empresas, eu me lembro disso, eu estava dentro de uma grande empresa quando isso mudou, essa mudança de pensamento aconteceu, aqui a gente comprava impressora porque a gente precisava imprimir, né? Nos escritórios da empresa espalhados pelo Brasil, a gente tinha um volume gigantesco de impressão, de documentos fiscais e não fiscais. A gente usava um formulário de segurança, então a gente imprimia numa impressora normal com um papel timbrado ali com etiqueta ali da Casa da Moeda. Era um negócio bacana pra caramba, mas era um volume gigantesco de impressões. A cada semana eram milhares e milhares de impressões. Isso representava um custo muito alto. Ter uma impressora dessas, um equipamento de grande porte, com uma produtividade que a gente precisava, era um investimento muito caro. E no final das contas, você pagava pelo investimento, você tinha um gasto alto com toner, com papel, e você não sabia muito bem quanto era o custo daquilo tudo. E a ideia dessa empresa foi exatamente trazer essa visão para o empreendedor, para o empresário, para o executivo. Quanto é que custa a impressão? O quanto você imprime por mês? Quantas 1000 páginas são impressas por mês? Com qual finalidade essas páginas são impressas? Quem é que imprime o quê?
dentro da empresa. Não existia naquela época um sistema, um processo de gestão dessas impressões. Era simplesmente muito dinheiro e eu, como responsável lá pelo orçamento dos escritórios, como gerente de todos os escritórios, era uma parte significativa do orçamento, essa questão das impressões, toner e tudo mais. Bom, então a ideia dessa empresa foi, vou resolver esse problema de que ninguém sabe nada do que está acontecendo, eu vou oferecer gestão. E uma vez que você tem informação, você consegue gerenciar o custo com impressão, você consegue reduzir o custo com impressão. Exatamente isso, eu vivenciei isso como cliente. A gente teve uma vislumbrar o que era o custo de impressão, e aí quando você sabe o que é, você consegue gerenciar e reduzir. Então ela traz exatamente, a proposta eu vou reduzir o seu custo de impressão porque você vai saber o que está acontecendo com as impressões da sua empresa. Você não precisa mais comprar uma máquina, porque eu vou entregar isso para você na forma de serviço. Você só vai pagar por aquilo que você imprimir. E eu ainda vou te dar um sistema de gestão para você gerenciar e pagar menos. Então olha que ideia maravilhosa, que proposta de valor maravilhosa que o empresário ouve. Você nem sabe quanto você gasta, mas eu garanto que você vai passar a gastar menos do que você gasta hoje. Você vai saber, e ainda vou te dar ferramentas para você reduzir ainda mais. Muito legal, né? Uma outra proposta de valor, saindo dessa parte aí e indo para uma parte que é para o público em geral, para as empresas também, mas mais para o público em geral, eu vi também dos próprios fundadores, dos fundadores do Buscapé, né, do site de busca de preços de Buscapé. Hoje em dia ele nem é tão popular assim, mas houve uma época que a cada 10 compras na internet, 7 passavam pelo Buscapé, porque você queria comparar os preços e você não tinha o Google Preços que você tem hoje, né? Você joga no Google, o Google já faz isso. Antes do Google tinha o Buscapé. Então, antes da Amazon, né, que vende de tudo, você consegue comparar preços de um monte de coisa, antes de ter marketplace, quando você só tinha lá as principais lojas vendendo, então você tinha lá 6, 7, 8 opções para você comprar, de grandes lojas, ainda tinha as lojas menores, você não tinha um comparador de preço, e o Buscapé trouxe exatamente isso. Uma forma de você comparar os preços. E o Buscapé ele foi criado ainda antes das compras online, quando os sites começavam a publicar os preços na internet e nem vendiam pela internet, você tinha que ir na loja comprar. Então você tinha que ir no Ponto Frio, que hoje é só ponto, você tinha que ir nas Casas Bahia. E aí quando essas lojas começaram a entrar no digital e publicar preços na internet, o Buscapé traz uma ferramenta onde você consegue ver e vai direto lá onde é mais barato, e depois com o advento das compras online, você clica, vai direto e já compra ali online. Qual é a proposta de valor? Te oferecer e te mostrar onde é que está o melhor preço daquilo que você procura. E tudo foi construído a partir dessa proposta de valor. E eu tenho uma empresa mais recente agora, que eu me lembro que eu vi, acho que ano passado, ano retrasado, era uma empresa de drinks, kit de drinks, chamada Easy Drinks. Qual era a proposta de valor da Easy Drinks? Surgiu no meio da pandemia e você não podia mais, os bares estavam fechados e você que curtia um drink, queria fazer o seu happy hour na sua casa, porque era a única forma de você fazer um happy hour, mas você não tinha lá todas as bebidas e todos os ingredientes para fazer o drinks. Então a Easy Drinks veio trazendo kit de drinks que você comprava, kit de diferentes drinks, já havia lá em pó os ingredientes para você misturar, já havia as garrafinhas na medida lá, para você fazer, sei lá, 3, 4, 5 bebidas daquela. Então vinha um kit para você preparar drinks dentro da sua casa. E já vinha com tudo, né? Se você tem lá, sei lá, um Moscow Mule, já vinha lá com a espuma sei lá, esqueci o que é agora, que vai no gengibre, espuma de gengibre, para você colocar. Era um kit para você fazer em casa. Já vi também agora recentemente kit hambúrguer, né? Você preparar o seu hambúrguer artesanal, o seu hambúrguer gourmet, com uma carne de hambúrguer, que sei lá do que, da onde, com pão australiano, com queijo sofisticado. E antes você precisava comprar isso num lugar. Agora você pode comprar o kit e fazer dentro da sua própria casa. Então, as ideias vão surgindo, as propostas de valor vão surgindo, exatamente tentando entregar algo de valor para o cliente. Aí você já vai entendendo o que é proposta de valor.
Mas a gente não precisa ir também para esse mundo sofisticado. A gente pode ir no mundo normal, offline ali do dia a dia. Eu me lembro, eu já comentei isso em outros vídeos, talvez. Uma mulher que vendia churrasquinho, uma família que vendia um churrasquinho, né? Um espeto, né? Churrasquinho no espeto, ali no palitinho de madeira. Dependendo do lugar do Brasil, tem nomes diferentes, descobri isso agora. Mas o churrasquinho ali, o espetinho de carne, de frango, de linguiça e tal, ela montava ali a barraquinha dela, num ponto de muito movimento, e a proposta de valor qual era a proposta de valor? A proposta de valor era um momento, final do dia, só montava no final do dia, 6, 7 horas da noite, ali já à noite, as pessoas voltando do trabalho, aquele momento que a pessoa parava, dava uma relaxada, tomava uma cerveja, e às vezes até já jantava, não precisava fazer jantar em casa, comia ali o completo, né? Já vinha a farofa, o arroz, ela já levava o negócio pronto, já montava ali um negócio completo ali, já virava uma refeição aquilo. Então podia ser um tira-gosto, você tomava com cerveja, ou uma janta, então tinha a proposta de valor ali, de conveniência daquilo que já está ali no seu caminho de casa. E depois aquilo cresceu tanto que depois ela comprou, alugou um ponto comercial e hoje é um restaurante. Hoje é um restaurante, mesmo bairro, mas hoje é um restaurante, tem música ao vivo, e tudo nasceu daquela proposta de valor ali, que continua sendo a mesma até hoje, só que entregue de uma forma diferente. Então, veja que a proposta original era a mesma, só que a entrega é diferente. Então, a proposta de valor, imagino que você já entendeu, ela mostra como é que você se diferencia na entrega de algo que gera valor para o seu cliente. Então é uma forma única que você encontrou de gerar valor para o seu cliente. Isso é a proposta de valor. A sua empresa, ela tem que ter uma proposta de valor muito clara, muito bem definida, que senão ela fica perdida no meio de todas as outras. E eu me lembro de um outro caso também relacionado a restaurante, e eu fiz essa pergunta e não tinha resposta, não tinha uma proposta de valor. O empresário, ele abriu um restaurante no centro da cidade, lá em Niterói, e não tinha uma proposta de valor clara. Como eu não tinha uma proposta de valor clara, eu perguntei, ele não tinha resposta, aí eu expliquei para ele o conceito, ele entendeu e ele tentou ali dar uma ajeitada, mas não tinha muito claro uma proposta de valor. O que aconteceu? Ele não conseguia atrair cliente porque ele não tinha uma clareza do que ele estava oferecendo, que era um diferencial. O que diferenciava aquele restaurante dos demais? Tinha lá dezenas de restaurantes em volta dele, lá no centro de uma cidade. As pessoas ali se deslocam ali 200, 300, 400 metros, tem ali 20, 30 restaurantes à disposição. Como é que você se diferencia se você não tem uma proposta de valor? Qual é o valor diferenciado que você entrega para o seu cliente? Aí ele ficou 6 meses e fechou o restaurante. Só ficaram as dívidas daquele negócio que ele começou. E ele sempre lembrava dessa pergunta e ele se arrependeu de várias coisas, muitas relacionadas à falta do planejamento, né? Não pensou no negócio como ele sabia que ele tinha que pensar, e isso é que ele mais se punia, porque ele já tinha estudado empreendedorismo na época da escola, do segundo grau, do ensino médio, e ele não aplicou aquilo que ele tinha aprendido. E eu sabia exatamente o que era, porque ele aprendeu num programa de uma organização chamada Junior Achievement, da qual eu fiz parte como voluntário, e eu dei aula nesse programa. Então você não botou aquilo que você aprendeu em prática, né? E ele não tinha colocado em prática, e o negócio foi mal sucedido, como inúmeros são, né? 30, 40, 50% dos negócios fecham, e uma das causas é essa, a falta de uma visão clara do que é a proposta de valor que você está entregando para o seu cliente. E isso acontece mesmo quando você tem pessoas experientes. Que às vezes você tem, por exemplo, desenvolver um equipamento novo. Isso também aconteceu comigo. A empresa me procurou para dar consultoria. Desenvolvemos um equipamento novo, esse equipamento vai permitir fazer umas coisas que não são feitas hoje. Eu falei, legal, qual é a proposta de valor? O que vocês vão fazer com o equipamento? Vocês vão oferecer o serviço? Vocês vão alugar equipamento? Não, a gente pode fazer uma coisa ou a gente pode fazer outra. Opa, será que qual é a proposta de valor mais interessante para o cliente? O que você quer em termos de negócio?
Dependendo do que você vai fazer, você tem situações completamente distintas. Eu vou alugar, vou construir o equipamento, vou vender o equipamento. Eu vou construir o equipamento e eu vou alugar o equipamento. Eu vou prestar serviço utilizando esse equipamento e dessa forma só eu vou ter aquele serviço, porque o equipamento é meu, eu patenteei. Então, o que é mais interessante quando você olha negócio, quando você olha mercado, quando você olha ali geração de valor para o cliente e o quanto aquilo pode ser precificado e quanto vale aquilo? Então, é isso que você tem que entender e pensar quando você está falando de proposta de valor. E isso é muito importante porque depois que você entende qual é a proposta de valor do seu negócio, seja um negócio que já está rodando, seja um negócio que você vai criar, a sua empresa vai se construir no entorno da proposta de valor, porque agora você sabe que você tem uma proposta de valor para entregar e tudo que você vai construir na sua empresa, a forma como você vai estruturar a sua empresa vai ser para entregar essa proposta de valor. Afinal de contas, não basta vender, né? Você tem que entregar aquilo que você está vendendo. E você só garante que você vai entregar a sua proposta de valor se você estruturar a sua empresa para entregar aquela proposta de valor. Então, e a gente pode estar falando de estrutura física, a gente pode estar falando de equipamentos, a gente pode estar falando de tecnologia, a gente pode estar falando de... A gente está falando necessariamente de processos, porque uma empresa pode ou não ter estrutura física, pode ou não ter um viés de tecnologia muito forte, pode ou não ter equipamentos para produzir ou para prestar algum serviço, mas processos ela tem que ter. E os processos têm que garantir a entrega da proposta de valor para o seu cliente. E além de tudo isso, mais do que tudo isso, as pessoas é que vão promover a entrega dessa proposta de valor. Né? São as pessoas que são parte fundamental de qualquer negócio. Ah, não, mas o negócio é tecnologia. Eu vou fazer, vou construir, vou deixar lá, tá? Mas ainda assim você vai precisar de pessoas. Vai precisar de pessoas no suporte, vai precisar de pessoas para se você quiser vender mais, se você quiser vender melhor. Você vai precisar de pessoas. Não, se você acha que você vai construir um negócio que seja só você, ele talvez não seja. Você vai ser um profissional autônomo, é isso? Ah, beleza, tudo bem. Você faz tudo, você entrega, só que chega um momento que você bate no teto do tempo que você tem disponível. E aí, para continuar crescendo, você vai precisar colocar gente. Você vai precisar botar pessoas que trabalham para você. Podem até oferecer a mesma coisa que você oferece, mas como você tem mais pessoas, você oferece mais serviço. Então, você precisa envolver as pessoas, elas precisam saber qual é a proposta de valor. Então, imagina, nunca nem parei para pensar nisso. E se eu não parei, minha equipe muito menos. Então, você vai passar por entender ou definir a sua proposta de valor e compartilhar isso com as pessoas que trabalham com você. Então, o seu plano de negócio, esteja ele pronto ou esteja ele em momento de reconstrução, ou se você nunca fez vou começar agora e vou fazer agora, porque nunca é tarde para começar a acertar, começar a fazer as coisas direito. Então, o seu plano de negócio ele tem que ser todo construído no entorno e para garantir a sua proposta de valor. E aí, quando a gente fala de proposta de valor, de plano de negócio, a gente está falando de fazer as coisas do jeito certo. Né? Não tem problema se você nunca tinha parado para pensar nisso. Sempre é tempo de começar. O melhor tempo para você construir seu plano de negócios foi antes de você começar o negócio. E o segundo melhor momento é agora. Se você não fez, é agora. Vamos fazer agora. Pense em fazer isso agora. Separa um tempo na sua agenda para construir o seu plano de negócio, ou para revisar o seu plano de negócio, ou para repensar o seu plano de negócio, com essa visão de definir, identificar claramente qual é a proposta de valor que o seu negócio está entregando. Né? E por que você deveria fazer isso agora? Na minha opinião, como eu disse, isso é fundamental para você vender. Se você precisa vender e toda empresa precisa vender, você precisa entender qual é a proposta de valor do seu negócio. Porque vender com base na proposta de valor é a melhor forma de vender. É a única? Não. Tem muita gente que vende um produto sem saber o que é proposta de valor. É só vende o produto. Deixa o cliente saber o que é o valor que ele está levando. Só que a melhor forma de você vender é
com base na sua proposta de valor. E você sabe que quanto mais você vender, mais resultado você vai ter. Acredito que você queira vender mais, vender melhor. E já que a gente está falando de venda, como a gente está falando de venda, a gente está falando de marketing. Né? Eu não sei se você já viu algum outro episódio aqui do DaltonCast, mas eu já falei sobre isso algumas vezes. O que é marketing? Marketing é tudo que você faz para vender. Resumindo tudo, assim, bem simplesão, tudo que você faz para você vender é marketing. Então, se você arruma a vitrine, é marketing. Se você arruma os produtos dentro da sua loja, isso é marketing. Se você faz panfleto e entrega panfleto, isso é marketing. Se você fala da sua loja para alguém, isso é marketing. Se você cria uma página no Instagram, um site, na internet, isso é marketing. Se você convida as pessoas para entrar na sua loja, isso é marketing. Se você não faz nada, isso não é marketing. Se você não faz nada, se você só botou as coisas lá dentro e tudo bagunçado, desarrumado, e abriu a porta e falou, e não fez mais nada, isso também é marketing, né? Isso não é marketing. Aí não tem marketing. Realmente, você só abriu lá, não tem nada na tua loja, não está organizado de maneira nenhuma, aí realmente não tem nada de marketing. Mas é difícil, né, isso acontecer. Ou seja, qualquer coisa que você faz com a intenção de vender é marketing. E, obviamente, você tem grandes classes de classificações de marketing, né? Uma que está muito na moda hoje, porque você tem alternativas para fazer, né, diferentes e baratas, é a categorização entre inbound marketing e outbound marketing. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, talvez não. Né? O inbound marketing é aquele marketing que você atrai as pessoas sem falar da venda do produto. Então é o famoso marketing de conteúdo. Muita gente talvez já tenha ouvido. Se você ainda não ouviu, talvez você precise estudar marketing. Você precisa estudar marketing. Tá tudo bem, você não é obrigado a saber nada. Você só é obrigado a ter vontade de estudar para melhorar o resultado do seu negócio. Quer dizer, também não é obrigado, né? Se você não estiver satisfeito já, se não quiser ganhar mais dinheiro, ter mais resultado, você não precisa fazer nada. Mas se você quer entender um pouco mais e saber como é que você pode fazer para vender mais, você tem que entender o que é inbound marketing, como é que eu uso isso, como é que você pode usar isso. Até para falar assim, isso aqui eu não vou usar. Eu quero usar o outbound marketing. É o marketing de interferência, que você entra lá no meio e oferece o produto para o cliente. Né? É você aparecer lá, compre isso, ou aqui, você gostaria de comprar isso aqui, uma abordagem mais direta. Não tem aquele negócio de, faço um conteúdo, ele vai, me segue, daqui a 2 meses ele compra comigo. Não, outbound é mais direto, é faca na caveira, vai lá e aborda. Então, são os 2 grandes grupos de marketing. E seja um ou seja o outro, ainda assim, proposta de valor é fundamental. Porque as pessoas só compram aquilo que gera valor para elas, mesmo que elas não saibam disso. Toda estratégia que você vai fazer em marketing, e marketing ele é estratégia, você pode fazer um monte de ação sem estratégia e pode até ter resultado. Com estratégia você vai ter mais resultado. Você tende a ter muito mais resultado quando você tem uma estratégia de marketing. E às vezes as pessoas tentam uma coisa, não funciona, abandona, tenta outra, não funciona, tenta outra. Só que são ações desconectadas, sem uma estratégia. O problema não está na eficácia daquela ação, está na falta da estratégia. Como é que aquela ação está ligada na tua estratégia de marketing? Inclusive eu vou fazer uma live em breve no YouTube. Eu não sei se talvez você já tenha feito, talvez, quando você esteja ouvindo, para falar exatamente sobre essa questão de marketing, de estratégia de marketing e tecnologia. Então, se você me segue lá nas redes sociais, lá no meu Instagram, no daltonribeiro.oficial, para você saber quando é que vai acontecer, talvez eu faça mais de uma, para falar exatamente isso, como é que eu junto estratégias de marketing com tecnologia, e hoje a gente não pode abrir mão da tecnologia, ela faz parte da nossa vida. Como é que você junta essas 2 coisas para vender mais? Vai ser sobre isso a live. Fica ligado lá no daltonribeiro.oficial. Vai ser a live lá no YouTube. Se você também não me segue lá, ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, aproveita para se inscrever lá, youtube.com/daltonribeiro. Você vai cair lá no meu canal, se inscreve, que essa live vai rolar lá no YouTube.
Muito bem. A sua proposta de valor, ela resolve um problema do cliente. Lembra? Muitas das vezes a proposta de valor nasce exatamente da visão de que tem um problema para ser solucionado, mas também pode estar relacionada à realização de desejos do seu cliente. Você pode ter parado no churrasquinho porque você estava com fome, você queria resolver o problema da fome. Ou você pode parar porque eu queria realizar um desejo de relaxar, de ter um momento pra mim ali, antes de eu chegar em casa, de encontrar lá, sei lá, o marido, a esposa, eu quero parar naquele lugar e eu quero dar uma relaxada, o meu momento ali, antes de chegar em casa, comer um churrasquinho, saborear ali, uma coisa que eu gosto. Então é um desejo aquilo. Então, a proposta de valor, ela está relacionada a essas duas coisas. Por quê? Porque a gente só compra por esses dois motivos fundamentais e emocionais. Ou porque eu desejo alguma coisa, ou porque eu quero resolver um problema. Eu tenho uma dor, alguma coisa me incomodando, eu quero resolver aquilo, eu quero diminuir aquilo, então eu compro. A gente só compra por esses dois motivos, né? Ou para realizar desejo, ou para sanar, resolver uma dor. Então, essa proposta de valor do seu negócio, ela está relacionada a uma dessas duas coisas. E lembra que eu falei? Pode ser a proposta de valor do seu negócio, pode ser um negócio de um produto só, de um serviço só. Se você tem uma empresa que tem tem várias linhas de produtos, digamos que a sua empresa seja igual a Nestlé, tem um monte de linha de produto, desde ração para bicho, até biscoito para criança, iogurte para quem tem problema de prisão de ventre, alimentação para bebê, doce, você tem uma vasta linha de produtos, aí você pode ter várias propostas de valor diferentes. Por quê? Porque a proposta de valor, agora eu não tinha falado sobre isso ainda, mas vou falar agora. A proposta de valor, ela está intimamente relacionada ao seu público-alvo. Se você vai gerar valor, você vai gerar valor para alguém. Né? Uma alimentação infantil não gera valor para mim, porque eu já passei da idade da alimentação infantil, meus filhos já estão todos crescidos. Mas se para quem tem um bebê em casa, é público-alvo da alimentação infantil. Então gera valor ter um alimento ali equilibrado, balanceado, prático para eu fazer, para dar para o meu filho. Então gera valor, porque eu sou público-alvo. Se eu não sou público-alvo, não gera valor. Então, a proposta de valor, ela é pensada. E você tem que pensar em para quem aquilo gera valor. Gera valor para todo mundo que comprar. Tá bom. Mas talvez gere para um grupo específico, uma idade específica, um sexo específico, uma opção sexual específica, uma situação econômica específica, uma situação de instrução específica. Tudo é uma variável. Se eu estou vendo um curso de pós-graduação, meu público-alvo são as pessoas que já têm graduação, porque esse curso é de pós-graduação. Se eu estou vendendo alguma coisa que custa R$200 mil, e talvez o meu público-alvo esteja numa categoria de classe econômica acima lá, talvez classe B, A. Por quê? Porque é quem vai ter dinheiro para comprar aquilo. Então, a proposta de valor está associada a um grupo de potenciais clientes, que é o seu público-alvo. Então, quando a gente está falando de linhas de produtos, você pode ter linhas de produtos diferentes para públicos-alvos diferentes, está tudo bem. E você tem propostas de valor específicas. Né? Então, você pega uma Unilever, por exemplo, uma P&G, tem limpeza, higiene, banho, tem tudo. Limpeza da casa, banho, shampoo, desodorante, aparelho de barbear, tem 1 milhão de coisas lá. E você tem lá diferentes propostas de valor daquele produto, daquela linha de produtos, ou daquela marca, daquele produto específico. Então você pode estar sempre falando de propostas de valor num leque maior. Mas lembra sempre que tem essas duas vertentes. Qual o valor que é gerado, qual a dor que soluciona, qual o desejo que realiza e de qual público-alvo. Né? Quem é que quer aquilo, quem é que realmente reconhece aquilo e diz, uau, isso aqui é maravilhoso, eu pago por isso. Então, você tem lá uma série, você pode ter sim propostas de valor. Agora, não confunda isso com é bom para um monte de propostas de valores distintas, mas você tem um produto só, para o mesmo público-alvo. Não, aí você tem uma proposta de valor. Você tem um produto e um público-alvo, uma proposta de valor. Um serviço e um público-alvo, uma proposta de valor. Claro que podem ter especificidades, né?
Eu posso ter uma empresa de transporte, por exemplo, e a proposta de valor é entregar no menor tempo possível para a cidade do interior do Amazonas. Aí vou ter que ter barco também, né? Tudo bem. Então, essa é a minha proposta de valor. Agora, eu sou especializado em pacotes grandes ou pacotes pequenos? Pode ser que seja só grande, pode ser que seja só pequeno, pode ser que sejam os dois. Então, eu posso especificar ou não. Ali é a minha proposta de valor. E aí, fazendo isso, estou endereçando para públicos-alvos. Posso estar endereçando para públicos-alvos diferentes ou não. Então, essa é uma coisa importante, essa associação da proposta de valor com uma pessoa ou com um grupo de pessoas, com o seu público-alvo. Muito bem, então, eu acredito que nesse momento você já tem entendido o conceito de proposta de valor e por que ele é tão importante quando você quer vender mais o seu produto. Quando você quer ter argumentos e mostrar para o seu cliente o valor daquilo que você está oferecendo. Porque lembra, eu compro aquilo que eu preciso, mas eu compro aquilo que tem valor. E é sempre assim. Quanto mais valor eu enxergo em determinado produto, maior é o meu desejo por comprar e por escolher aquele produto. Vou dar um exemplo que aconteceu ontem. Meu filho ligou para mim, mandou mensagem para mim: pô, pai, estou precisando de uma mochila nova para faculdade e tal. A minha já está capengando aqui. Pô, beleza. Dá uma olhada lá na Amazon, porque a gente compra muita coisa na Amazon. E tem muita coisa, né? Por isso que a gente compra. Porque, primeiro ponto, geração de valor. Porque a proposta de valor da Amazon tem tudo que você precisa lá. E normalmente com preços muito legais. Então não vou para outro lugar mais. Se eu quero comprar alguma coisa, eu vou na Amazon. Então a gente entrou lá, ele entrou lá, eu entrei daqui e tal. Aí já tinha visto uma mochila muito bacana. E não por acaso ele já viu a mesma mochila. Porque ela tinha uma relação custo-benefício muito interessante. Ela tinha muito valor por um preço que não era um preço um pouco acima das outros produtos que não tinham tanto valor assim. Chama a atenção, porque ele conseguiu no anúncio mostrar valor da mochila e mais do que isso, tinha prova social. O que é prova social? 5 estrelas. Puta, não tinha nenhuma que era 5 estrelas, só essa era 5 estrelas. E aí entrava lá para ler os comentários, só a galera elogiando. É um produto importado, uma mochila importada. Só vai chegar daqui a mais de 30 dias, mas tinha um diferencial de valor muito grande. Quando você analisava frente às outras. E olha que tinha mochila pra caramba lá. Né? Mas essa se destacava porque ela mostrava mais valor. E aí, coincidentemente, foi, pô, vi uma aqui bacana. Eu falei, rapaz, eu acho que eu também vi. Será que é a mesma? Então, e aí? O que você acha? Pô, demora mais de 30 dias para chegar? E não, pô, para essa mochila aqui, eu acho que vale super a pena. Eu falei, então bora, vamos nessa então. Ou seja, é sempre olhando o valor. Qual o valor que a gente percebeu e versus o preço que custava. E aí, quando você entendeu que o valor era muito maior do que o preço, ou que era muito mais interessante a relação valor-preço do que todos os concorrentes, é ali que você escolhe. Então, isso funciona para tudo na nossa vida. E às vezes a gente acha que essa decisão foi por acaso. Não foi. A gente, na nossa cabeça, o nosso cérebro é treinado para fazer isso, para escolher aquilo que gera mais valor para a gente. E, obviamente, a gente vai comparar com preços parecidos aquilo que tem mais valor, e se os preços são diferentes, se o valor justifica, a gente paga mais caro. Então, é fundamental você entender este conceito e entender todo o valor que o seu produto ou o seu serviço entregam dentro do seu escopo de proposta de valor. Então, como é que a gente faz isso na prática, então? Vamos para a prática, né? Porque sem prática não tem execução. Então, vamos lá. Entrando naquele momento, e eu vou dividir em 2 etapas. Você está no jogo de geração de valor agora. Então, você está comigo? Então, agora já está no jogo de geração de valor. Esse é o jogo. Gerar valor. Mostrar o valor. Apresentar o valor. Construir o valor. Porque isso é construído, né? Tudo isso, todo o seu produto ou seu serviço, não importa, você constrói valor. Se você tem um restaurante, você constrói valor. Desde o momento que você pensa no ambiente. Nossa, o ambiente do restaurante é 50% do valor que entrega. Talvez mais de 50%.
Você ter comida boa é legal, mas você ter um ambiente é muito legal. E a gente fica com vontade de ir no restaurante, porque a gente olha e, cara, que lugar legal. Aí quando você entra, se sente bem, se sente confortável, você é bem entendido, 80% já foi ali. A tua escolha vem dali. Aí a comida é boa. É só pra fechar, a comida é boa. Pra fechar, a comida é boa. Mas se a comida for boa e o ambiente for ruim, o atendimento for ruim, não adianta nada. Você pode ter a melhor comida, se o atendimento for ruim, se o ambiente for ruim, você perde. Para quem tem um ambiente legal, para quem tem um atendimento bacana e para quem tem uma comida só mais ou menos. Então, você tem que entender que você está no jogo de valor, de geração de valor. Então, você está comigo no jogo de geração de valor, bora colocar isso em prática no seu negócio. A gente está falando de geração de valor porque a gente vai usar isso em 3 momentos. A gente vai usar isso na comunicação, na publicidade, quando a gente estiver promovendo o nosso negócio, nosso serviço, nosso produto. A gente vai usar isso quando a gente estiver fazendo uma abordagem. Lá o cliente veio, você está conversando com ele, você está mostrando para ele os valores que aquilo vai gerar na vida dele. E isso a gente está falando de conversão. Quando ele tomar a decisão, ele vai tomar a decisão baseada em valor. Só que para isso você tem que mostrar o valor. Se você não faz nada disso, o cliente vai fazer na cabeça dele do jeito que ele quiser, a forma como ele está vendo aquilo. Só que o cliente não é especialista no seu produto ou no seu serviço. Normalmente, você é. Então, você que tem que mostrar para ele quais são os inúmeros fatores de geração de valor. Como que o seu produto ou serviço muda a vida dele. Então, isso é fundamental para você transformar potencial cliente em cliente, para você vender. Muito bem, vou dividir em 2 etapas aqui. Organização do nosso pensamento, nosso plano. Preparação e ação. Então, preparação. Muito bem. Então, preparação, a gente vai trazer o que a gente já falou aqui hoje. Qual é o objetivo dessa etapa de preparação? Compreender qual é a proposta de valor da sua empresa, dos seus produtos, dos seus serviços. E agora vamos de forma estruturada, vamos começar entendendo quem é o seu cliente. Qual é o segmento de clientes onde o seu produto, seu serviço gera mais valor. Aquele segmento que vai enxergar mais valor naquilo que você está oferecendo. Esse é o seu cliente. Então, identifica, mapeia, escreve, bota no papel. Tem que colocar. Post-it na parede, se você quiser. Se você quiser, chama o sócio. Chama pessoas-chave do seu time para vocês terem essa discussão. Quem é o cliente ideal? Quem é o segmento que vocês vão atender? Qual é o nicho que você está de cliente? Quem é aquele cliente que vai enxergar valor na sua proposta? Muito bem. Entendeu quem é o cliente? Então agora, olha para esse cliente e entende que dores que ele tem, que seu produto, que a sua proposta de valor resolve. Que dores aquele cliente tem, que problemas ele tem na vida dele, de maneira geral, que encaixam na sua proposta de valor. Ele tem isso aqui, resolve isso. A proposta de valor do meu negócio, do meu serviço, do meu produto resolve isso. Voltando no caso da Simpress. O meu cliente hoje, ele não sabe quanto é que ele gasta, ele não sabe se ele comprou a impressora certa, ele não sabe se ele está gastando toner demais, ele não sabe se o pessoal está imprimindo coisa que não precisava, ele não sabe quem é que imprime muito, quem é que imprime pouco, ele não sabe nada sobre impressão. Ele só sabe que a máquina custou tanto e ele gasta uma fortuna de papel e uma fortuna de toner todo mês. Isso é uma dor para ele. E pode ser que ele nem tenha percebido isso, mas você mostrou para ele que era uma dor. Quais são os desejos do seu cliente? Mapeia todas as dores e faz o link com a tua proposta de valor. Isso aqui, essa parte da minha proposta de valor resolve. Essa outra parte resolve. Isso aqui resolve. Isso aqui diminui, não resolve, mas diminui. Melhora a vida dele. Muito bem. A mesma coisa para os desejos. Desejos do seu cliente. Mapeia lá. O que meu cliente quer? O que é bom para ele? O que ele gostaria de ter, mas ele não tem? O que é importante para ele? Na vida dele, o que é importante para ele? Aí você vai mapeando lá, é importante para ele gastar menos possível. O importante para ele é mapear os desperdícios. O importante para ele é saber quem que manda imprimir as coisas e não pega o que mandou imprimir. Isso era um clássico, né? Mandava imprimir as coisas, no final do dia sobrava um monte de papel na impressora que ninguém ia buscar nunca, jamais, em tempo algum.
Aí antes jogava no lixo, depois virava rascunho. Aí quando começou a virar rascunho, o pessoal passou a se conformar mais. Não, pelo menos a gente não joga fora, né? Vira rascunho. Assim, o toner que foi gasto ali. Energia elétrica foi gasta ali para fazer aquele negócio acontecer. Isso não conta? Conta, claro que conta. Então o que o seu cliente gostaria de ter? É uma pousada, é um hotel, o seu negócio, é um restaurante, é um sistema? O que ele gostaria de ter? Mapeia lá direitinho o que é isso aqui. Taca a post-it na parede, bota isso no papel, faz com o time. Isso é importantíssimo. Dalton, não tem ninguém para fazer isso. Faz comigo? Faço. Manda mensagem para mim que a gente faz junto. Como é que a vida do seu cliente vai ser impactada? Então você mapeou lá. Então, se o seu produto resolve aquilo tudo, quando o seu produto resolver aquilo tudo para ele, como é que a vida dele muda? O que vai mudar na vida do seu cliente quando ele compra o seu produto, quando ele compra o seu serviço, quando ele contrata você? O que muda na vida dele? Que muda na vida do seu cliente. Às vezes na vida das pessoas que moram com ele também são impactadas, dependendo do que você comprou, né? Você compra um ar, você está vendendo ar-condicionado. Olha, agora a vida da família é mais confortável, eles podem sentar num dia de calor e assistir um filme na televisão. Como muda, olha, como muda a vida das pessoas, estão muito mais felizes agora. Ou não, e como é que muda negativamente? Nossa, muda negativamente, você tem que saber também, né? Ah, não, agora que ele comprou esse serviço de assinatura, ele vai ter que desfrutar de coisas maravilhosas, mas ele vai ter que pagar isso todo mês lá. Se o positivo é muito maior do que o negativo, que é a despesa, que é o gasto, ele vai continuar com você. Mas você tem que saber como é que impacta. Ah, não, o cliente antes ele tinha liberdade, agora ele não tem mais. Então isso pode ser um efeito negativo, que pode ser muito compensado por todos os impactos positivos. Então, saiba quais são os impactos positivos e negativos na vida do seu cliente quando ele compra o seu produto ou serviço. Ele leva para casa o seu produto ou quando ele contrata esse serviço que você está oferecendo. Agora vamos para a segunda etapa. Isso, a gente está falando aqui, não estou falando nada novo aqui, tá? Entender como é que seu produto impacta na vida do seu cliente, se chama assim, isso é uma análise do marketing 2.0. Nós estamos lá atrás, lá na década de 80 ainda. Entender como é que o produto impacta a vida do seu cliente, se preocupar com o cliente, não mais só com o produto. Ah, meu produto é maravilhoso, ele é lindo, brilhante. Pô, mas o que ele faz para o seu cliente? Marketing 1.0 era foco no produto. Marketing 2.0, foco no cliente. Segura a onda aí que nós estamos já no 5.0. Então, 2.0, foco no cliente. Quando é que a gente passa para o 3.0? Quando a gente começa a endereçar outros assuntos que são importantes para o cliente. Foco não é mais só no cliente, o foco agora é na humanidade. O foco agora é no ser humano, de uma maneira muito mais ampla. E aí você começa a trazer coisas como preocupação com impacto ambiental, como produtos socialmente responsáveis. Você não quer mais comprar um produto que foi feito por crianças trabalhando de maneira escrava. Não, você não quer mais isso. Você não admite mais isso. As pessoas não admitem mais isso. Você não quer consumir um produto que foi feito devastando floresta. Não, as pessoas não querem mais isso. Você não quer mais comprar um produto que não tenha responsabilidade social, responsabilidade ambiental. Que não seja eticamente aceitável. Legal. Como é que sua proposta de valor está inserida nesse contexto? Marketing 3.0. Não, aqui a gente cuida dos nossos fornecedores, a gente garante que eles pagam todos os funcionários direitinho, que não tem trabalho escravo. A gente garante que os princípios ambientalmente responsáveis são feitos. Para produzir o nosso produto, a gente não está poluindo o meio ambiente, a gente faz o tratamento de toda a água que a gente utiliza, a gente devolve a água que a gente utiliza em uma condição melhor do que ela estava, a gente garante que o nosso processo não está matando bicho, não está matando peixe, a gente garante que a gente não está liberando gases tóxicos na atmosfera, que a gente não está contribuindo para o aquecimento global, para o efeito estufa. É marketing 3.0. E você precisa entender como é que seu negócio está inserido nesse contexto, porque isso agora também gera valor
para o cliente que está comprando. Se eu tenho que definir entre o produto, eu tenho 2 produtos. Lembra? Geração de valor, é comparação de valor. O produto que é responsável ambientalmente vale mais do que não é. Ponto. Para todo mundo? Não, mas para muita gente. E cada vez mais pessoas. E, de novo, isso está relacionado diretamente com o seu público-alvo. Seu público-alvo são pessoas de mais de 60 anos, talvez eles não estejam tão preocupados com essa questão, porque na vida deles eles estão vendo isso agora, recentemente. Se o seu público-alvo é a garotada de 20 anos, certamente eles estão preocupados com isso, sim. Geração é importante, saber em que geração está o seu público-alvo é importante, porque isso muda tudo, porque as preocupações são diferentes, aquilo que é importante e que é valorizado é diferente. Fica ligado no como a sua proposta de valor está contemplando impactos socioambientais. O seu produto promove a inclusão econômica. Nossa, maravilhoso, socialmente responsável. Parte daquilo que a gente arrecada é direcionado para ações para promover a inclusão social, econômica social das pessoas. Isso é importantíssimo hoje. Como é que a sua proposta de valor está conversando com o social e com o ambiental? Muito bem, mapeia, planejamento, saber tudo isso que está acontecendo. Pensar fora da caixa. Lembra como preparação é importantíssima. Eu costumo dizer que sem preparação a ação é a bagunça, né? Imagina se não pensasse nada disso antes de começar a agir. A maioria das pessoas faz isso. Aqueles que ouvem o Daltoncast, liderança estratégica, é sobre planejamento. Muito bem. Lembra o seguinte, para fechar essa parte da preparação, a venda é emocional. Então, você tem aspectos racionais? Tem, mas que são posteriores à decisão que é emocional. Então, você decide emocionalmente, justifica racionalmente. Ou você decide emocionalmente e aí vem a razão para criar as objeções para talvez você não comprar. A primeira vontade foi emocional. O impulso por comprar é sempre emocional e está sempre relacionado a: nossa, isso é muito legal, resolve um problema que eu tenho. Nossa, isso é muito legal, atende um desejo que eu tenho. Muito bem. Se preparou, mapeou tudo certinho, estudou, sabe exatamente como é que o seu produto gera valor para o seu cliente? Muito bem. Agora vamos para a ação. Para a ação é o quê? Ações de marketing, ações de publicidade, ações de venda direta ali com o seu cliente. Quando você está diante do seu cliente ou quando você está planejando uma estratégia de marketing, o que você tem que fazer? Inbound ou outbound? Vou falar do outbound. O inbound tem uma parte que vem antes disso, porque muitas vezes o cliente nem sabe que ele tinha aquela dor. E aí, quando você está falando do inbound, você está falando em atrair esse cliente, mostrando para ele que ele tem aquela dor ou aquele desejo. Aí ele descobre que tem o desejo, porque ele nem tinha parado para pensar sobre isso. O inbound é sobre isso. Mas a gente vai se alongar muito aqui, então vamos para o outbound, que é o pão, queijo, faca na caveira, você, o cliente, você. Muito bem. O que você tem que fazer nessa abordagem? Mostrar como é que o seu produto é bom para o cliente. Como é que ele resolve problemas do cliente? Como é que você faz isso? Tem que conversar com o cliente. Você tem que conversar com o cliente, você tem que se importar com ele. Lembra? Marketing 2.0. Se importar com o cliente no centro. O cliente é importante. Então, você tem que conversar com o cliente. Seja bem-vindo. Muito obrigado por ter nos visitado. O que o senhor está buscando? O que a senhora gostaria? Me conta. O que motivou a senhora a entrar na nossa loja hoje? Se importar com o cliente. Sorriso no rosto, sendo agradável, boas-vindas ao cliente. Ele tem que se sentir, que legal, né? Já gostei desse lugar aqui. E pode ser uma loja de ferragens. Se você for atendido assim, você vai se sentir bem. Rapaz, eu estava procurando isso. E você está construindo uma casa e estava fazendo o quê? Que parte que tá e tal. O senhor já tem um projeto? O senhor já pensou na iluminação? O senhor já pensou... Quando é que o senhor pretende concluir? O senhor vai morar? Quem é que vai morar com o senhor? É a família? É o filho? Não sei o quê. Cliente no centro de tudo. Para quê? Porque você tem que entender
Como é que tudo aquilo que você tem ali para oferecer para ele gera valor para ele? Você só vai entender como é que isso gera valor para ele se você conhecer o teu cliente. Você pode fazer suposições, mas você tem que validar com ele. E aí você mostra como é que o seu cliente, como é que o seu produto ou o seu serviço, como é que a sua loja pode ser o parceiro que o seu cliente estava querendo, porque você tem tantas coisas que geram valor para ele. E aí você mostra para ele como tudo aquilo que você tem gera valor para ele. Quanto mais valor você conseguir demonstrar, mais propenso a comprar com você ele estará. E mais, você está falando de um produto ou de um serviço específico, quanto mais valor ele entender que aquele serviço entrega, mais preço, maior é o preço que ele está disposto a pagar por aquilo. Então, a apresentação, entender o cliente, e aí você já fez o trabalho de casa, você já entende mais ou menos como é que é o perfil do seu cliente, você já sabe tudo que o seu produto, seu serviço agrega para aquele cliente, você faz o joint dessas duas coisas, conversando com o cliente. E ele vai percebendo o quanto de valor você está levando para ele. Lembre-se sempre, cada pessoa percebe valor de uma forma diferente. Por quê? Porque são pessoas diferentes, têm criações diferentes, passando por momentos de vida diferentes. O que é muito importante para um pode ser pouco importante para outro. Para um quer praticidade, o outro quer conforto, o outro quer despojamento, o outro quer que seja pequeno, o outro quer que seja grande, depende. Depende do cliente. Cada cliente quer uma coisa diferente. Vai valorizar um aspecto diferente do serviço ou do produto. E você precisa identificar isso como? Conversando com ele, entendendo o cliente. Quanto mais você sabe sobre o seu cliente, mais assertiva é a sua oferta. E é por isso que no marketing 5.0, nem passou pelo 4, né, já foi direto para o 5, você tem um marketing que traz duas vertentes muito importantes, a questão da análise de dados e da personalização, para atender o humano. Então você junta tecnologia para análise maciça de dados para atender aspectos humanos. Então você junta o 4.0, que é a mudança para o digital, ou você incorporar o digital e a internet e as redes sociais no seu marketing, na sua estratégia. E quando você começa a fazer, você começa a ter dados, você começa a ter acesso a informações que você não tinha antes, a dados e aí quando você traz no 5.0, você junta toda essa questão, as ferramentas que o 4 traz, o foco na humanidade do 3, para você entregar uma experiência personalizada e você entregar para ele um produto, um serviço maravilhoso que atende maravilhosamente ele e onde você vai valorizar especificamente aquilo que é importante para ele. E você consegue fazer isso em escala, porque agora você tem inteligência artificial, você tem chatbot, você tem uma infinidade de ferramentas tecnológicas que permitem que você atenda de forma exclusiva e individualizada um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Algo que não é possível se você não tem dados e nem tecnologia para poder fazer isso em escala. Muito bem. Então, lembra que se cada pessoa é diferente, você tem que entender o que é importante para ela. Você só vai entender o que é importante para ela quando você conversa com ela, quando você coloca ela no centro, quando você faz perguntas, quando você explora as respostas e aprofunda ainda mais as perguntas, quando você entende de verdade quem é o seu cliente, quais são as dores que ele tem, quais são os desejos que ele tem e quais são os valores que são importantes para ele, qual é o propósito, que propósitos são importantes na vida dele. Aí você junta tudo isso. E aí você faz uma oferta. E aí quando você faz uma oferta do seu produto, do seu serviço, você está indo na jugular, você já está falando, você está conectando com tudo que é importante para ele. A decisão de compra ela é absolutamente natural e certeira. Ela vai enxergar o valor, ela vai pagar o preço que te remunera e ela vai ficar feliz com o resultado de como a vida dela muda com aquele produto ou com aquele serviço. Mostre, então, que o seu produto... Obviamente que na apresentação do seu produto você tem que conectar tudo aquilo que você mapeou com aquilo que o cliente sonha em ouvir.
E aí para parecer que o seu produto ou o seu serviço é tudo o que ele precisa naquele momento. Tudo isso numa perspectiva de geração de valor genuíno, real, verdadeiro. As pessoas só querem comprar aquilo que gera valor para elas. Então, se o produto que você tem não gera valor para aquela pessoa, se você durante a abordagem entendeu que o seu produto não vai gerar valor para ela, diga para ela e encerre o processo. Você pode perder uma venda, mas você vai ganhar um admirador, uma pessoa que promove o seu negócio e que te traz muitas vendas. E você tem que explicar para ela, olha, aquilo que você está precisando nesse momento, o meu serviço não é a melhor coisa que você pode contratar. Por isso. O que o senhor precisa, o que a senhora precisa é disso. Se você conhecer, você pode até indicar. Busque isso. Tem essas empresas que oferecem, porque para esse que o senhor precisa, que a senhora precisa, as propostas de valor dessas outras empresas encaixam muito melhor. O senhor vai ficar muito mais feliz, muito mais satisfeito. E para mim isso é importante. A pessoa vai te agradecer e vai dizer para todo mundo, olha, rapaz, aquela loja lá tem um produto maravilhoso. Não era o que eu queria não, mas o atendimento lá é um negócio, pessoas honestas, íntegras. Se você estiver precisando disso aqui, porque isso aqui é o que eles vendem, isso aqui é o que eles entregam, isso aqui é o que eles resolvem, vai lá, porque é sensacional. Ele pode não virar seu cliente, mas pode virar um promotor dos seus negócios. Quando você sabe o que o cliente precisa, contrapartida, quando você entendeu, você pode vender muito mais do que estava precisando. Tem uma história engraçada, lembrei agora falando com vocês, tem uma história engraçada onde o cara trabalha numa loja de artigos esportivos e de pesca e tudo mais. E aí o cliente entra na loja e o cliente começa a comprar tudo! O cara compra um barco, compra um anzol, compra todo o equipamento de pesca. E o gerente depois, maravilhosa essa venda que você fez, rapaz. Sensacional. Pô, cara, que sorte que você deu, né? O cara querer comprar tudo para pesca, né? Muita sorte. Não, mas não tem sorte nenhuma não. Como assim? Olha, ele nem queria comprar nada para pesca. Como é que é? O cara comprou tudo, comprou a loja toda aqui, comprou do barco até o anzol, comprou tudo. Roupa, equipamento, comprou tudo. Como assim ele não queria comprar? Não, ele não queria. Ele entrou aqui para perguntar se eu sabia onde era a peixaria. E aí eu comecei a entender, nossa, você gosta de peixe? Gosto de comida saudável. E o senhor já pescou alguma vez na sua vida? Melhor do que comer o peixe, que é o processo da pesca, porque ele é ótimo para você reduzir o seu nível de estresse, é um passatempo maravilhoso, você pode sair com seus filhos, é um momento de onde você se une com a sua família, e por aí vai. Eu comecei a dizer para ele o que ele precisava para pescar, e aí ele foi querendo, ele gostou da ideia e ele acabou comprando tudo, porque entendi o que era importante para o cliente. Então, se você entende a proposta de valor do seu negócio, se você tem foco de verdade no seu cliente, trabalha isso muito bem trabalhado, juntando a tua proposta de valor com aquilo que seu cliente realmente deseja, o que ele realmente vai ser muito bom para ele, você vende mais, você vende muito melhor e você vende de forma recorrente e você constrói uma legião de fãs que indicam o seu negócio porque realmente entenderam o valor que o seu produto ou o seu serviço gerou para ele. Quando você entende o que seu cliente quer, você inclusive vende mais para ele, você aumenta seu ticket médio, você faz cross-sell, você faz down-sell, você aumenta, você consegue agregar valor entendendo o seu cliente, você consegue, mas temos isso aqui também, isso aqui, se o senhor levar isso aqui também, o senhor vai ter mais esse benefício, esse. Então você vai vendendo mais coisas e você vai aumentando a sua venda para aquele mesmo cliente. E isso faz toda a diferença se você é dono do seu negócio. Muito bem, dicas extras agora para a gente fechar, se você já entendeu aqui. Bom, importante aqui sobre tudo isso que a gente falou. É muito fácil você esquecer tudo isso e voltar para o modo padrão normal. Basta você não botar nada disso que a gente falou aqui em prática nos próximos 7 dias. Eu diria que se você demorar mais de 2 dias para colocar qualquer coisa dessa em prática, a tendência é que você esqueça. Porque o nosso cérebro não foi feito para lembrar, ele foi feito para esquecer.
E você vai ser consumido pela rotina, pelo dia a dia e pelas outras coisas, e isso vai passar. E todo esse investimento de tempo que você já fez aqui ouvindo esse podcast, estamos aqui em 1 hora já finalizando, vai ter sido perdido. Pior do que isso, a oportunidade de colocar tudo isso em prática e ter resultado não tem preço. Então, anota tudo que foi importante desse podcast. Exercita, repita isso, coloque em prática e vai repetindo isso. Até que pensar dessa forma, planejar dessa forma, faça parte do seu DNA. Sua própria forma de pensar. Comece depois a disseminar isso. Tudo isso que você aprendeu aqui, comece a fazer, não faça disso um trabalho solitário. Começou a planejar, começou a estruturar, comece a disseminar isso para os seus clientes, para os seus funcionários. Isso é importante você compartilhar com isso. Para todo mundo que faz parte do seu negócio, para todas as pessoas que trabalham com você, compartilhe isso com elas, porque isso não pode estar na cabeça só da pessoa que é o dono da empresa, tem que estar na cabeça de todo mundo. É assim que a gente forma cultura, disseminando essa ideia de geração de valor, de colocar o cliente no centro, se preocupar com aspectos que são importantes para o cliente, além dele. Agora ele quer saber como é que aquilo se enquadra dentro da sociedade, do mundo que a gente vive. Revise a sua proposta de valor de tempos em tempos. Se já fiz tudo isso, revisa ela de tempo. Quanto tempo? Depende muito do seu negócio, mas eu diria pelo menos a cada 6 meses, dá uma revisada na sua proposta de valor. Coloca na agenda. Você tem Google Agenda, né? Pelo amor de Deus, se você não tem, começa a usar. Ou essa ou qualquer outra ferramenta de agenda. Coloca lá um lembrete a cada 6 meses. Repita a cada 6 meses. Se você colocar lá, configurar lá. Revisar o seu plano de negócio. Revisar a sua proposta de valor. Por quê? Porque o mundo muda. E agora muda mais rápido do que nunca. Seus clientes mudam com o mundo. Em função da mudança do mundo, todo mundo muda. Seus clientes mudam. Surgem novos concorrentes, novos produtos, novos serviços, competindo com o seu a todo momento. Você precisa estar antenado nisso. Coisas que eram importantes 2 anos atrás, hoje não são mais. Coisas que nem existem daqui a 1 ano podem ser muito importantes. Então, revise isso periodicamente. Tem coisa que nem existia e que agora é fundamental. Quem é que falaria 2 anos atrás sobre inteligência artificial? Prática na nossa vida. Está aí. Se você ainda não quer saber mais sobre isso, ouve o DaltonCast 62, onde eu falo sobre inteligência artificial e como isso muda o negócio, o seu negócio, como isso vai mudar a tua vida, o teu negócio para sempre. Né? Os valores estão sempre mudando, os valores, as percepções, o que é importante, o que não é. Então, isso tudo muda. Então, se isso tudo muda, o mundo todo muda, você precisa estar antenado nisso e saber como é que isso impacta no seu negócio. Como é que a mudança das pessoas, da sociedade, do que é importante, impacta na minha proposta de valor? Eu não posso ficar defasado. Se eu ficar defasado, eu morro. E, por fim, não menos importante, lembre-se do que eu falei lá no começo. Venda é o motor de crescimento da sua empresa. Então, invista sempre em melhoria de processo, do seu processo de venda, do seu processo comercial. Melhore sempre, trabalhe sempre a sua estratégia de marketing. Tenha uma e trabalhe para melhorar e torná-la cada vez melhor. Porque é isso que vai garantir a longevidade do seu negócio. Ou você está crescendo ou você está morrendo. Só existem essas 2 opções. Quem não está crescendo, está morrendo e nem percebeu. Então, invista sempre na melhoria dos seus processos e, principalmente, comece sempre por você, que é o dono da empresa, que é o diretor da empresa. Se você não muda, se você não evolui, seu negócio não muda, seu negócio não evolui. Invista sempre em você. Bom, então, agora que chegamos ao final desse episódio, você já relembrou coisas que você já sabia, mas não estava colocando em prática, se você aprendeu coisa nova, é hora de começar a colocar isso em prática, transformar a sua proposta de valor em vendas, definir a proposta de valor, revisar a proposta de valor, transformar isso em vendas, transformar isso em resultado. Não espere nem mais um minuto. Lembra que se você não colocar isso em prática nos próximos dias, você
corre o sério risco de ter perdido uma grande oportunidade de fazer o seu negócio crescer. E se você ficar com alguma dúvida, se você quer minha ajuda nesse processo, você sabe que você pode enviar para mim um e-mail pelo contato@daltonribeiro.com.br. Você pode me mandar uma mensagem lá no Instagram, no daltonribeiro.oficial, no LinkedIn, Dalton Ribeiro, no YouTube, se você está assistindo no YouTube, manda uma mensagem para mim no YouTube. Lá no meu site, daltonribeiro.com.br, você tem acesso a todas as minhas redes sociais, inclusive ao meu WhatsApp direto. É só entrar no site, pega lá, clica lá no botãozinho do WhatsApp e eu vou receber o seu WhatsApp e vou responder o mais rápido possível. Se você curtiu este episódio, não esqueça de dar 5 estrelas, não se esqueça de escrever os seus comentários, de compartilhar com outros empresários que você acredita que também precisam ouvir este episódio do Daltoncast, que está disponível em todas as principais plataformas de áudio: Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcasts, e também no YouTube uma versão com vídeo, onde você pode me ver aqui falando para você toda semana aqui no Daltoncast. Este foi mais um episódio do Daltoncast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo episódio.